Em Brasília são 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Eu sou Arthur Filho e você acompanha agora o Revista Justiça até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos aos destaques do programa de hoje. Revista Justiça. O segundo juizado especial civil em Águas Claras, Distrito Federal, condenou uma empresa de jogos de azar e apostas a ressarcir um apostador pelos valores subtraídos da conta dele devido a uma alteração unilateral na cotação de aposta finalizada. Para explicar sobre esta decisão, vamos falar com a professora de Direito Civil, Natasha Cardoso. No quadro Finanças, vamos conversar sobre as pessoas 60 a mais no mercado de trabalho. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o Brasil tem passado por importantes mudanças demográficas nas últimas décadas. Um dos principais indicadores dessa transformação é o aumento da expectativa de vida ao nascer, que subiu de 62,6 anos em 1980 para 74,9 anos em 2013. Esse crescimento se manteve na última década, com um acréscimo de 1,5 ano entre 2003 e 2023, atingindo a marca de 76 anos e 4 meses no ano de 2023. E que vai participar com a gente para falar sobre esses dados é a pesquisadora e economista da FGV IBRE, Janaína Feijó. E no quadro E Você Com Isso, vamos conversar sobre o ensino e inclusão com o advogado pós-graduado em Direitos de Família e Sucessões, que foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção de Taguatinga, palestrante em escolas públicas e especialista em temas relacionados às pessoas com deficiência, violência doméstica contra a mulher, bullying e cyberbullying, Eduardo Moreira. E neste mês em que se comemora o Dia dos Avós, vamos trazer sobre o abandono afetivo de idosos. Além de um problema social, também uma questão jurídica. Multiplicam-se homenagens, presentes e mensagens de carinho. Mas a data também convida a refletir sobre um tema sensível e atual, o abandono afetivo de idosos, problemas que crescem silenciosamente no Brasil e que, além do sofrimento humano, pode acarretar sanções jurídicas importantes. Os nossos convidados serão a médica geriatra doutora Marília Terra, o advogado especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior e do Conselho do Idoso do Distrito Federal, Dr. Mauro Freitas, e a advogada especialista em direito de família, doutora Patrícia Boter-Níquel. E o Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp. O DDD é o 61, o celular 999758140. E você pode acompanhar o programa ao vivo pelo TuneIn, o maior serviço de streaming gratuito de rádios do mundo. Basta instalar o aplicativo no celular ou acessar o site tunin.com e fazer a busca por Rádio Justiça FM. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. STF mantém transferência de empregados de extinta estatal de energia aos quadros do Executivo de Roraima. Para o ministro Flávio Dino, a lei estadual que previu a transferência obedece ao entendimento do Supremo sobre a matéria. STF cedia seminário sobre perspectivas e inovações no Sul Global com professores do Brasil, Harvard e Nova York. O evento terá a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e está com as inscrições abertas. Supremo Tribunal Federal abre fase de alegações finais em ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes encerrou a instrução do processo que envolve o núcleo 1 da denúncia e determinou a intimação das partes para apresentarem argumentos.
STF autoriza ex-deputado Daniel Silveira a deixar a prisão para a cirurgia no joelho. O ministro Alexandre de Moraes determinou que médicos responsáveis informem tempo em que ele precisará ficar no hospital. O STF suspende normas de Pernambuco sobre licenciamento de antenas. Em análise preliminar do caso, ministro Flávio Dino considerou que legislação estadual invadiu a competência da União. Mais informações, acesse o site www.stf.jus.br. Revista Justiça. 7h06. 3 associações entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei que limita ensino sobre gênero em escolas do Espírito Santo. 3 organizações defensoras dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei do Espírito Santo que autoriza pais ou responsáveis a proibirem seus filhos ou tutelados de participarem de aulas sobre identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e temas semelhantes. O processo foi distribuído à ministra Carmen Lúcia. Na ação direta de inconstitucionalidade 7847, as entidades argumentam que a lei estadual viola a Constituição por invadir competência exclusiva da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, além de afrontar direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra. As organizações também sustentam que a lei provoca uma situação de anormalidade no ambiente escolar, pois os docentes podem ser obrigados a silenciar diante de perguntas de alunos devido à proibição imposta por alguns pais que não desejam que determinados temas sejam debatidos em sala de aula. A ação foi proposta conjuntamente pela Aliança Nacional LGBTI+, a Aliança, pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, a ABRAF, e pela Associação Comunitária, Cultural e de Apoio Social, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, a FONATRANS. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Justiça nega pedido para restabelecimento de conta bancária bloqueada por suspeita de transações ilícitas. Uma mulher de 28 anos ingressou com a ação contra a Caixa Econômica Federal. Ela disse que teve a conta bancária encerrada unilateralmente, ficando impedida de realizar movimentações financeiras. A correntista afirmou que foi várias vezes até a agência a fim de buscar informações, e a resposta da instituição foi a de que o bloqueio se deu por movimentações suspeitas. A mulher disse que não recebeu notificação sobre o encerramento da conta, conforme dispõe resolução do Banco Central, e solicitou o pagamento de indenização por danos morais. Em defesa, o banco confirmou o encerramento da conta e justificou que ela teria sido utilizada para recebimento de créditos fraudulentos. A Caixa Econômica apresentou extratos de 3 contas em nome da mulher, sendo que havia saldo remanescentes em 2 delas. O caso foi julgado pela 2ª Vara Federal de Canoas, no Rio Grande do Sul. A juíza Ana Paula Martini Tremarim concluiu que, pela documentação apresentada pela Caixa, a conta possivelmente foi utilizada para a prática de fraude conforme a denúncia feita por uma cliente que mora em São Paulo, em outubro de 2019. A juíza explicou que, havendo dúvida quanto à licitude de determinadas transações bancárias, por questões de segurança, as instituições financeiras podem realizar o bloqueio preventivo de contas suspeitas, desde que observem o regramento estabelecido pelo Banco Central. O procedimento, segundo a magistrada, visa resguardar o interesse do correntista, de terceiros prejudicados e da instituição financeira. Assim, para a juíza, o bloqueio foi justificado antes dos indícios de utilização indevida da conta. Por isso, o pedido de desbloqueio é improcedente. Ela também negou a solicitação de pagamento de danos morais, pois, embora a Caixa não tenha comprovado ter enviado a notificação, era preciso a cliente demonstrar qual transtorno, além do tolerável, foi gerado. No entanto, foi observado que o bloqueio foi efetuado em 2019 e somente em 2024 a mulher procurou averiguar a situação, o que demonstra que ela sequer utilizava a conta para fazer movimentações bancárias do cotidiano. Assim, a magistrada concedeu apenas o pagamento do saldo remanescente,
mas negou o pedido de restabelecimento da conta bancária, que foi bloqueada por suspeita de transações ilícitas. Rádio Justiça, de Brasília, Michele Chiapa. Reportagem especial. Dia 27 de julho foi celebrado o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, portanto, ontem. A data foi instituída há 53 anos no Brasil e busca reduzir os índices de acidentes, doenças ocupacionais e fatalidades no ambiente de trabalho. Mais detalhes sobre o assunto você acompanha agora na reportagem especial de Fernanda Porto. Se acidentes acontecem, é possível prevenir. Usar os equipamentos EPC e EPI, prezar pela segurança e toda norma seguir. Se um trabalho lhe adoece, tem que haver uma medida. Conhecer para prevenir, procurar uma saída. Ter saúde no trabalho para ter saúde na vida. Adoecimento também é acidente do trabalho. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você ouviu um trecho da campanha divulgada no estado da Paraíba contra acidentes de trabalho. O material, divulgado em redes sociais e em alguns veículos de imprensa, é só um exemplo de vários outros informativos que são publicados em todo o Brasil para conscientizar sobre a prevenção de acidentes durante o expediente laboral. Também para alertar os trabalhadores, nas redes sociais dos Tribunais Regionais do Trabalho de todas as regiões do país e no site do Conselho da Justiça do Trabalho, é possível conferir vários depoimentos, como o do auxiliar de manutenção José Alexandre Silva, que sofreu um grave acidente há mais de 6 anos. No meio dos cortes, no meio do pallet, a esmerilhadeira lá travou no meio da madeira, pulou e veio a decepar meus dedos. Pegou os 4 dedos. Histórias como essa se repetem todos os anos. Por hora, o Brasil registra cerca de 83 mil acidentes do trabalho, segundo dados do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho da Previdência, elaborados pelo Serviço de Epidemiologia e Estatística. O último levantamento, feito em 2023, revela que quase 733 mil trabalhadores sofreram algum tipo de acidente laboral ou foram diagnosticados com alguma doença ocupacional. Em busca de prevenir esses casos, há 53 anos foi instituído o dia 27 de julho como Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A data é usada como instrumento de órgãos, como o Poder Judiciário, por exemplo, para promover campanhas de conscientização e informar os trabalhadores dos seus direitos. Nesses mais de 50 anos de campanha, muita coisa melhorou, como a implantação de leis para o uso de equipamentos de segurança, treinamento e capacitação para manusear máquinas pesadas e fiscalização nas empresas, como explica a advogada, mestre em Direito Trabalhista, Juliana Mendonça. A legislação trabalhista ela é uma legislação excelente quanto à preocupação com as normas de saúde e segurança do trabalho. Tanto a segurança do trabalho, ela existe, a preocupação dela na nossa CLT, na consolidação das leis do trabalho, quanto nas NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. As NRs, elas estabelecem os requisitos técnicos de segurança para diversas atividades e setores, para buscar a garantia da proteção desses trabalhadores em diversos contextos. Apesar do avanço nas leis, ainda é um desafio prevenir doenças ocupacionais e acidentes laborais no Brasil. O país ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho, fica atrás apenas da China, Estados Unidos e Rússia, segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. E para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, como determina a Constituição e as leis trabalhistas brasileiras, conhecer os direitos e deveres, tanto das empresas como dos empregados, é fundamental, segundo a advogada, mestre em Direito do Trabalho, Juliana Mendonça. Ela ressalta ainda que a lei protege além de fatalidades durante o expediente, mas também acidentes durante o percurso de ida e volta de casa para casa e até sobre as chamadas doenças ocupacionais. Aquele trabalhador que vai e volta do trabalho
durante aquele percurso na ida de casa para o trabalho e do trabalho para casa, que se acidenta, também é equiparado a acidente de trabalho. E como doença ocupacional, porque muitas doenças psíquicas, como burnout, também são doenças do trabalho, doenças ocupacionais. A lei brasileira garante ao trabalhador com carteira assinada e que contribui com a Previdência Social o pagamento de auxílio-doença acidentário, estabilidade no emprego por 1 ano depois do acidente laboral e até pensão por morte em casos em que o empregado deixa dependentes. E se for comprovado que a empresa foi negligente em garantir a segurança, tanto na esfera administrativa quanto judicial, a lei prevê a aplicação de multas e até pagamento de indenização ao empregado que sofreu o dano. O médico do trabalho, Wilson Constante, também acredita que conhecer as normas de segurança trabalhista pode ser uma saída para diminuir os altos índices de afastamento do emprego. Ele afirma ainda que muitos trabalhadores só ficam sabendo desses direitos durante o atendimento médico, depois que já sofreram os danos. Muitos trabalhadores eles temem perder o emprego quando precisam se afastar. O papel do médico é orientar o paciente com acolhimento, explicando que o afastamento, quando indicado, é uma medida de proteção à sua saúde. Está amparado pela legislação trabalhista e previdenciária. Além disso, sempre que possível, o médico também pode atuar junto ao serviço de saúde ocupacional da empresa para viabilizar adaptações ou reabilitação, buscando o retorno seguro às atividades. Por isso, o médico do trabalho, Wilson Constante, deixa o recado. É importante reforçar que cuidar da saúde ocupacional é uma responsabilidade compartilhada do trabalhador, da empresa e também da sociedade. Identificar os riscos, prevenir doenças e promover ambientes de trabalho seguros são ações que protegem vidas e fortalecem relações profissionais mais saudáveis. Com produção de Diego Veiga e João Paulo Bezerra, sonorização de Roberto Glória, Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. 7h17. Judiciário catarinense confirma a condenação de agente pública que desviou o valor de fiança. Os detalhes com Marcelo Fernandes. A apropriação de um valor de fiança por uma agente pública resultou na confirmação de condenação por peculato pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O caso ocorreu em Lages, na Serra Catarinense, quando a servidora responsável por depositar judicialmente a quantia reteve o valor em benefício próprio. A segunda Câmara Criminal do Tribunal Catarinense rejeitou o pedido de absolvição e acolheu parcialmente o recurso do Ministério Público com agravamento da pena. Na nova decisão, a reprimenda foi recalculada para 3 anos de reclusão e 15 dias multa, com início em regime semiaberto. O colegiado também afastou a possibilidade de substituição de pena por medidas alternativas, como prestação de serviços à comunidade, por entender que as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e grau de reprovabilidade da conduta, não recomendam tal benefício. A defesa alegou prescrição e insuficiência de provas, mas os argumentos foram rejeitados. A desembargadora relatora reforçou que os depoimentos das testemunhas foram firmes e coesos e que o procedimento adotado na delegacia foi bem elucidado nos autos, com a demonstração precisa da responsabilidade da agente pela guarda e destinação dos valores. O crime de peculato se configura quando o agente público, no exercício da função, se apropria de valores sob a sua guarda, sendo irrelevante a alegação de inocência diante de provas robustas. O voto da relatora foi seguido pelos demais membros da Câmara. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter dito em uma entrevista que pintou um clima com adolescentes venezuelanas. Bolsonaro terá de pagar multa de R$150 mil por danos morais coletivos por causa da declaração. Evine Araújo.
A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi no julgamento de um recurso do Ministério Público para reformar a sentença que havia absolvido Bolsonaro. O colegiado, por maioria de votos, entendeu que as falas do ex-presidente levaram sofrimento e assédio às adolescentes venezuelanas e às famílias delas. Segundo o acórdão, a frase pintou um clima em referência a adolescentes, somada à inferência direta e maliciosa de que ganhar a vida se refere à exploração sexual ou à prostituição, objetifica as jovens, as sexualiza e insinua de maneira inaceitável uma situação de vulnerabilidade e disponibilidade sexual. Tal abordagem é, de modo flagrante, misógina por vincular a aparência física feminina a uma conotação sexual pejorativa e aporofóbica ao associar a condição social de migrantes e a penúria econômica à suposta necessidade de prostituição. As frases foram ditas durante a campanha eleitoral de 2022, quando Jair Bolsonaro deu entrevista a um podcast. Ele disse que, em visita à região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal, no ano anterior, se deparou com adolescentes venezuelanas bem arrumadas, o que, para ele, demonstraria estarem submetidas à exploração sexual. Além do pagamento de indenização de R$150 mil, o ex-presidente está proibido de constranger crianças e adolescentes a reproduzirem gestos violentos, divulgar imagens de crianças na internet e de utilizar palavras com conotação sexual em situações envolvendo crianças. O dinheiro da indenização deve ser revertido ao Fundo da Infância e da Adolescência e usado para ações de proteção dos direitos de menores de idade. Ainda cabe recurso. Rádio Justiça de Brasília, Evne Araújo. Ministério Público de São Paulo denunciou o suspeito de facilitar um ataque milionário via Pix em pelo menos 8 bancos no começo do mês. Repórter Carolina Chaves. O Ministério Público Paulista denunciou João Nazareno Roque, de 48 anos, suspeito de ajudar em um ataque hacker que gerou prejuízo milionário ao sistema financeiro brasileiro. Roque é acusado de furto qualificado mediante fraude eletrônica. A investigação aponta que ele, um operador de TI de uma empresa de tecnologia com acesso ao mercado financeiro, teria usado seu acesso interno para repassar dados sigilosos a criminosos. O suspeito teria vendido seu acesso por R$15 mil, permitindo a interceptação de transações bancárias por criminosos em 8 instituições financeiras. Em um dos bancos foram desviados mais de R$500 milhões via Pix em 2 horas. Roque está preso desde o início do mês e a própria empresa admitiu que o incidente decorreu do compartilhamento indevido de credenciais, mas que já foram tomadas medidas de segurança. O caso segue em sigilo. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Como funciona a chamada triparentalidade e como funciona a proteção integral da criança, de acordo com a Constituição. Vamos conferir as informações na reportagem de Marcelo Della Libera. Em agosto de 2024, nasceu no Rio de Janeiro o primeiro bebê concebido por reprodução assistida no Brasil, com registro imediato de 3 responsáveis legais. O garoto é filho de 2 mulheres e um homem. O trio firmou um acordo prévio de criação compartilhada, formalizado por meio de um contrato, e obteve decisão judicial que permitiu a chamada triparentalidade ainda durante a gestação. As 2 mulheres desejavam ter um filho e convidou um amigo de longa data para participar ativamente como pai. Como ele aceitou, o processo de fertilização in vitro foi realizado em uma clínica especializada, com todos os registros formais reconhecendo a coparentalidade. Embora a lei brasileira não preveja o registro com 3 responsáveis legais desde o nascimento, a Justiça autorizou o nome dos 3 na certidão da criança com base na vontade expressa das partes e no planejamento familiar antecipado. Paulo Iotti, advogado especialista em direitos das pessoas LGBTQIA+, lembra que o Supremo Tribunal Federal reconheceu em 2016 a possibilidade jurídica da multiparentalidade. Mas a Justiça brasileira ainda não reconhece oficialmente uniões entre 3 pessoas como entidade familiar. Segundo ele, isso gera uma contradição, pois a criança pode ter 3 pais ou mães registrados, mesmo sem o vínculo conjugal ser reconhecido.
Neste caso, especificamente, o advogado ressalta que prevalece a proteção integral da criança, com absoluta prioridade, como diz a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu, salvo engano, em 2017, a possibilidade jurídica da multiparentalidade. Foi até uma decisão, na minha opinião, surpreendente, né, porque o tema nunca tinha sido discutido nesses termos, mas foi uma decisão muito boa, progressista, em que, assim, sintetizando, prevalece a proteção integral da criança, com absoluta prioridade, como diz a Constituição. É melhor para essa criança ter 3 pais, 3 mães, enfim, no caso 2 mães e um pai, do que ter só 2 pessoas. Por quê? É uma pessoa a mais para ajudar no cuidado dela, o cuidado financeiro, o cuidado emocional, né? O cuidado em sentido amplo. A gente tem até uma lei sobre a Política Nacional de Cuidado. A partir da proteção integral da criança, com absoluta prioridade e o caráter meramente exemplificativo, né, das formas de família, das formas de cuidado, no caso, é possível sim a proteção. E eu acho que é constitucionalmente e juridicamente obrigatória. Luiz Felipe Neves, advogado especialista em direito de famílias, ressalta que a realidade familiar segue em transformação. Para ele, este caso concreto quebra paradigmas, pois o pai biológico é conhecido e assumiu a responsabilidade desde o nascimento. Mesmo com o contrato firmado entre eles, ainda há insegurança jurídica pelas peculiaridades do caso, como explica Luiz Felipe. Primeiro porque não é novidade o registro de mais de 2 responsáveis legais, mas isso geralmente acontece tempos depois do nascimento e não logo no momento da confecção da certidão de nascimento. Além disso, a fertilização in vitro essencialmente preza pela confidencialidade do doador, ou seja, as mães não saberiam quem é o doador, até mesmo para não gerar direitos e obrigações ao pai biológico. Mas é muito comum acontecer inseminação caseira, por ser mais prática e principalmente por não ter custos. Nesse caso, se sabe quem é o pai e pode haver uma série de complicações, porque o pai biológico, mesmo assinando um contrato particular, renunciando os direitos e obrigações sobre a criança, pode procurá-la a qualquer tempo e requisitar a parentalidade por ser um contrato nulo. Eles assinaram um contrato particular dizendo exatamente o oposto, que o pai, além de doador do sêmen, participaria também como responsável legal da criança, funcionando daquela família como multiparental. Mas esse contrato, ao meu ver, igualmente é nulo, porque, segundo o Código Civil, contratos podem ser desfeitos e a parentalidade não pode ser renunciada assim unilateralmente, sem o devido processo legal e principalmente sem a análise do melhor interesse da criança. O trio mora na zona sul do Rio de Janeiro e compartilha a rotina e os cuidados com o bebê, mesmo sem viver sob o mesmo teto. Apesar dos desafios emocionais, logísticos e jurídicos, eles consideram a experiência positiva e acreditam que o modelo pode servir de inspiração para outras famílias diversas. A decisão é considerada um marco para famílias formadas fora do modelo tradicional. Rádio Justiça. De Brasília, Marcelo de la Libera. São 7h28. Maquinista que usava garrafas PET porque não tinha acesso a banheiro deve ser indenizado. A 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmou que o maquinista de trem tem direito à indenização por danos morais porque era impedido de usar o banheiro durante o trabalho. O trabalhador atuou por 14 anos na empresa ferroviária e, como as locomotivas não tinham banheiro, ele era obrigado a urinar em garrafas PET durante as viagens. Testemunhas e outras ações judiciais mostraram que a empresa já havia submetido outros funcionários a condições semelhantes. A empresa argumentou que o maquinista poderia pedir paradas para usar os banheiros nas estações e que a atividade era externa e itinerante, o que dispensaria a obrigação de fornecer sanitários. Em primeira instância, a juíza Flávia Cristina Padilha Vilande, da Vara do Trabalho de Rosário do Sul, fixou a indenização por danos morais em R$ 22 mil. Com os valores por intervalos não concedidos, a condenação chegou a R$ 65 mil. A juíza destacou que havia trechos longos sem acesso a qualquer estrutura de apoio e que situações como essa violam princípios básicos da dignidade humana e do valor social do trabalho previstos na Constituição. A empresa recorreu, mas o dever de indenizar foi mantido. O relator do caso no TRT da 4ª Região, desembargador Fernando Luiz de Moura Cassal, confirmou que a falta de acesso a condições mínimas de higiene configura dano moral.
Ele ressaltou que negar o uso de banheiro afeta a honra e a intimidade do trabalhador, violando seus direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Rádio Justiça, de Brasília, Tiago Gomide. Manchetes do dia. Jornal Correio Brasiliense. Trump anuncia acordo com a União Europeia e confirma tarifaço em agosto. Jornal Estado de São Paulo. Novos serviços pesam na inflação e são desafio para o Banco Central. Folha de São Paulo. Trump fecha acordo com a União Europeia e confirma novas taxas para o dia 1º. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Trump e União Europeia selam acordo para reduzir tarifas a 15%. Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Queremos entender o que Trump quer. A manchete é relacionada à entrevista feita com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Jornal do Comércio, Recife, Pernambuco. Estados Unidos afirmam que tarifa de 50% aos produtos brasileiros não serão adiadas. Jornal à Tarde, Salvador, Bahia. Opções afirmativas podem incrementar investimentos. Jornal 0 Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Donald Trump descarta adiar tarifaço. Brasil ainda busca saída diplomática. Portal Valor Econômico, Rio e São Paulo. União Europeia, Estados Unidos e União Europeia fecham um acordo comercial. Bloco terá tarifa de 15%. Revista Justiça. 7h32. Tribunais de Contas vão debater governança ambiental e justiça socioambiental em Roraima. Isabela Pesce. Estão abertas as inscrições para o 4º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, que acontece de 22 a 24 de outubro no Centro Amazônico de Fronteiras, em Boa Vista. O evento deste ano tem como tema governança climática e justiça socioambiental, o papel do setor público e dos tribunais de contas na construção da sustentabilidade. A proposta é reunir representantes dos tribunais de contas, gestores públicos, especialistas e organizações da sociedade civil para debater os desafios da governança ambiental, com foco na região amazônica. Entre os assuntos que serão abordados estão mudanças climáticas, desmatamento, proteção da biodiversidade, financiamento climático, compras públicas sustentáveis, transição energética, direitos dos povos indígenas e o papel dos tribunais de contas na fiscalização e no apoio a políticas públicas voltadas à sustentabilidade. O presidente do Tribunal de Contas de Roraima, conselheiro Brito Bezerra, reforça a relevância do Congresso e convida o público a participar. É de suma importância a participação da sociedade civil organizada, da comunidade acadêmica, das autoridades. Está em voga hoje a questão da sustentabilidade no país e no mundo. E vamos encaminhar as demandas de Roraima, discutidas nesse grande evento para a COP30, que acontecerá em novembro, no mês subsequente ao nosso evento. Portanto, será uma grande honra recebê-los de 22 a 24 de outubro. Tenho a honra de atender e recepcionar a todos. O Congresso é uma realização da Atricom, do Tribunal de Contas de Roraima e do Instituto Rui Barbosa, com apoio de instituições nacionais e locais. As inscrições já estão abertas em www.catc.atricom.org.br. Siga a Atricom nas redes sociais. De Porto Alegre para a Rádio Justiça, Isabela Pesce. Permanência em local com tanques de diesel instalados irregularmente gera adicional de periculosidade. Uma loja de imóveis que fica dentro de um shopping center foi condenada a pagar adicional de periculosidade a um atendente, porque havia tanques de óleo diesel no mesmo prédio. A empresa alegou que os geradores e o combustível estavam fora do estabelecimento, que o empregado sequer tinha acesso às instalações e materiais perigosos, e que a simples presença dos equipamentos no shopping não justificaria o adicional. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho
Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. A relatora, desembargadora Cláudia Regina Lovato Franco, rejeitou os argumentos, ressaltando que, ainda que o trabalhador não entrasse nas áreas técnicas, a permanência habitual em local fechado no mesmo edifício em que localizados tanques de óleo diesel estão em desacordo com a norma regulamentadora número 20, já que o expunha ao risco de explosão e incêndio. A decisão se baseou na orientação jurisprudencial número 385 da Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Também reforçou o entendimento o laudo pericial, segundo o qual a configuração física do centro comercial tinha escadas, corredores e blocos estruturais sem separação por paredes corta-fogo. Em estruturas como essas, os tanques deveriam ser instalados de forma enterrada, conforme dispõe a mesma norma que fundamentou a decisão. Não cabe mais recurso. Rádio Justiça, de Brasília, Michele Chiapa. Comissão realiza visita técnica para analisar ocupação em área rural em Mato Grosso. Elaine Coimbra. A Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Judiciário de Mato Grosso realizou uma visita técnica em uma área rural em Ipiranga do Norte. O objetivo foi conhecer de perto a situação das famílias que vivem no local e buscar soluções pacíficas para um conflito de terras. A inspeção ocorreu no dia 23 de junho, conduzida pelo juiz Érico Duarte, membro da comissão. Também participaram a juíza diretora do Foro de Sorriso, Emanuele Navarro Mano, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos ambientais, Prefeitura Municipal e forças de segurança. Durante a visita, foram cadastradas 49 famílias e levantadas informações sobre o acesso à energia, à água e condições das moradias. Os dados vão compor um relatório técnico que vai servir de base para as próximas decisões judiciais. Criada em 2022, a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Judiciário de Mato Grosso atua em todo o estado propondo soluções consensuais em conflitos de terras e reduzindo os impactos sociais das desocupações, principalmente sobre famílias em situação de vulnerabilidade. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a Rádio Justiça, Elaine Coimbra. De acordo com um levantamento realizado pelo Google, só 6% dos brasileiros pagam com dinheiro físico, enquanto o Pix virou a opção preferida para o pagamento de contas. Vamos conferir a reportagem de Tiago Gomide sobre o assunto. A forma como os brasileiros pagam as contas mudou, e mudou rápido. Em apenas 5 anos, o uso do dinheiro em espécie caiu de 43% para 6% no país. É o que mostra um levantamento feito pelo Google. O papel moeda, que por décadas foi protagonista da economia, hoje aparece como uma opção usada só em ocasiões específicas, como feiras, pequenos comércios ou situações emergenciais. Ao mesmo tempo, o Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central em 2020, virou o preferido da população. O estudo aponta que 93% dos brasileiros já usaram o Pix, que hoje responde por quase metade das transações feitas no país. Apesar da queda no uso cotidiano, o dinheiro físico ainda não desapareceu. Dados do Banco Central mostram que há mais de 7 bilhões de cédulas em circulação e cerca de 1/3 da população ainda utiliza dinheiro com certa frequência. A mudança de comportamento, porém, é clara. A maioria dos brasileiros, mais de 53%, afirma que pretende abandonar totalmente o uso de cédulas até 2030. Mas esse movimento também levanta dúvidas sobre segurança digital, acesso à tecnologia e direitos do consumidor. O advogado Caio de Lucas, especialista em direito do consumidor, destaca que a praticidade do Pix é inegável, mas alerta que o avanço dos meios digitais não pode reduzir os direitos de quem ainda depende do dinheiro físico.
O Pix ele veio para agregar, não substituir a moeda, o dinheiro físico. Então isso nós temos inclusive uma legislação chamada Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece de uma maneira objetiva de que o fornecedor não pode se recusar a vender um produto ou prestar um serviço quando o consumidor está disposto a pagar por aquilo. Para além dos direitos individuais, a transformação nos meios de pagamento também tem impacto direto na economia. A queda no uso do dinheiro altera dinâmicas do mercado informal, afeta pequenos comércios e exige novas estratégias de inclusão financeira. O economista Newton Marques avalia que, apesar do Pix ter se tornado quase unanimidade no país, parte da população ainda encontra dificuldades para acompanhar esse processo de digitalização. As pessoas não têm um grau de instrução e nem têm uma familiaridade com a economia digital. Hoje, se você chega para qualquer pessoa e mais informal e pede para eles solicitarem um Uber, se eles fazerem pagamento, não, eles preferem ir no banco e preferem ou tomar um táxi, se for o caso, mas eles ainda têm resistência, né? Mas isso é por conta da dificuldade que a população tem em se familiarizar com a economia digital, né? O estudo também revela que o Pix é o meio preferido em todas as faixas etárias, especialmente entre os mais jovens e nas classes D e E. Entre os motivos apontados estão a segurança, a facilidade, a ausência de taxas e a rapidez nas transações. A revolução no bolso do brasileiro está em curso, mas para ser completa, ela precisa ser acessível, segura e justa para todos. O advogado Caio de Lucas destaca também a importância da transparência dessa ferramenta. A resolução do Banco Central de número 1, que posteriormente foi alterada pela 147, estabelece que a instituição financeira, o prestador de serviço Pix, tem que fiscalizar essas transações. Enquanto isso, os cartões continuam relevantes. O de crédito, por exemplo, ainda é usado por 83% da população, puxado por vantagens como programas de pontos e aumento de limite. Rádio Justiça, de Brasília, Tiago Gomide. 7h42. Defensoria Pública da União participa do primeiro Seminário Nacional sobre Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. As informações com Maria Carolina Andrade. A Defensoria participou de seminário organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O evento reuniu especialistas e representantes de movimentos sociais e de instituições públicas e privadas. A finalidade foi discutir estratégias para efetivar os direitos das crianças e dos adolescentes em situação de rua. A iniciativa ocorreu em memória à chacina da Candelária e em referência aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Defensor Público-Geral Federal, Leonardo Magalhães, representou a Defensoria. Sobre o tema, o Defensor-Geral disse que a DPU segue comprometida com a promoção da justiça social e com a proteção das infâncias vulnerabilizadas, atuando de forma judicial e extrajudicial para exigir políticas públicas do Estado. Magalhães disse ainda que, enquanto houver uma criança dormindo nas ruas, o Estado brasileiro estará em dívida com seu futuro. Da Defensoria Pública da União, Maria Carolina Andrade. Judiciário catarinense anula contrato de consórcio de imóvel após promessa enganosa de financiamento. A 6ª Câmara Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença que anulou um contrato de consórcio assinado por consumidor no Vale do Itajaí, que acreditava se tratar de um financiamento imobiliário com liberação imediata do crédito. Ele só descobriu que era um consórcio após a assinatura. O autor foi atraído por anúncios com promessas de compra e venda de imóveis com entrada facilitada e parcelas acessíveis. Depois de fornecer seus dados de contato, recebeu a garantia de que, ao pagar um valor de R$ 19.173,25, teria acesso automático em crédito necessário para a aquisição do imóvel. Após a assinatura, no entanto, foi informado de que o contrato previa a participação em grupo de consórcio, com liberação da carta de crédito apenas por sorteio ou lance.
O consumidor acionou o judiciário para pedir a anulação do contrato, a devolução da quantia paga e a indenização por danos morais. A sentença reconheceu o vício de consentimento, anulou o contrato e determinou a devolução dos valores pagos, mas negou o pedido de indenização. A empresa recorreu. O desembargador relator rejeitou os argumentos. Para ele, a prova oral, colhida em audiência, deixou evidente que a contratação foi conduzida com base em promessas enganosas feitas por pessoas que atuavam em nome da empresa. Conforme o relator, a realização da pactuação era condicionada à promessa por seus prepostos de contemplação imediata. Com base em artigo no Código Civil, que trata do dolo como vício de consentimento, a Câmara manteve a anulação do contrato e determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos sem qualquer desconto. Ele manteve a sentença e os demais integrantes da Câmara seguiram o voto do relator. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. 7h45. Revista Justiça. Entrevista. O segundo Juizado Especial Cível em Águas Claras, Distrito Federal, condenou uma empresa de jogos de azar e apostas a ressarcir um apostador pelos valores subtraídos na conta dele devido a uma alteração unilateral na cotação de aposta finalizada. O consumidor fez uma aposta de R$ 1.460 em uma partida da Liga Profissional de Beisebol dos Estados Unidos. Ele apostou que haveria mais de 0,5 ponto na segunda entrada, com cotação de 1,69. O homem ganhou a aposta e recebeu inicialmente R$ 2.467,40 na conta dele. Contudo, a plataforma reduziu o saldo em R$ 774 com a alegação de erro na cotação oferecida. O apostador então buscou a justiça para recuperar o valor subtraído e pedir indenização de R$ 10.000 por danos morais. Para explicar sobre esta decisão, vamos conversar com a professora de Direito Civil, doutora Natasha Cardoso. Doutora Natasha, um bom dia, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Obrigado por nos atender. Bom dia, Arthur Filho, tudo bom? E a senhora, como vai? Tudo certo. O que tipo de crime que esta empresa de apostas cometeu contra este consumidor? Na verdade, não foi basicamente um crime, na verdade foi uma responsabilização civil, né? No caso foi a notícia, ela menciona a responsabilização civil da empresa por uma oferta que ela ofereceu, inicialmente uma cotação na aposta, e ela descumpriu essa oferta. Isso viola diretamente tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil. E isso gera responsabilização. E no caso foi um dano material que aconteceu porque a empresa ela teve que pagar a diferença em que ela tinha ofertado inicialmente, porque o Código de Defesa do Consumidor é claro, a oferta ela vincula o fornecedor. Então, se a empresa de apostas ela oferece no mercado determinado valor, caso o consumidor ele consiga realmente acertar o valor da aposta, ele está vinculado a essa oferta pública. Então, e o Código de Defesa do Consumidor é claro, e também tem que ser muito transparente inicialmente quanto a esse valor. E geralmente esses contratos, porque a aposta, na verdade, ela é um contrato de adesão com publicidade vinculativa. Então, isso gera uma vinculação tanto ao fornecedor da empresa de apostas, quanto o consumidor que deve receber esse valor. Então, o consumidor, quando ele se sentiu lesado, vendo que ele não recebeu aquele valor que realmente era devido a ele buscou a responsabilização por dano material e dano moral. O dano moral, dano material na decisão, ela foi acatada por violar os direitos do consumidor.
Já o dano moral, ele não foi acatado porque, geralmente, como a aposta ela é considerada um contrato, mesmo sendo um contrato de adesão, a jurisprudência brasileira e a doutrina mencionam e tem um posicionamento firme de que o mero descumprimento contratual ele não gera indenização por danos morais, porque os danos morais ele é um dano que deve afetar diretamente os direitos de personalidade do indivíduo, que seria algo que fosse humilhante, que fosse algo muito ostensivo e que ferisse realmente a dignidade do consumidor. Então, nesses casos de mero inadimplemento contratual, a jurisprudência e a doutrina entendem que não há dano moral diretamente. Mas o dano material, ele foi reconhecido exatamente porque o contrato a oposta, ela é considerada um contrato que vincula a oferta. Se a empresa ela ofertou determinado serviço e determinado valor, ela deve pagar aquilo que foi estabelecido inicialmente. Não pode simplesmente revogar ou alterar unilateralmente a oferta após a aceitação. Ainda mais depois que o consumidor ele fez essa cotação inicialmente no próprio site. E que é considerado também um contrato eletrônico, né? Porque todo o processo contratual ele foi feito, realizado pelo site. Então, um mero clique do consumidor ali já vincula o fornecedor. Então, não pode simplesmente alterar após essa aceitação do consumidor e do fornecedor. Doutora Natasha, boa parte dessas casas de apostas, elas são de fora do Brasil. Obrigatoriamente, elas têm que ter um escritório aqui no país para que a justiça chegue até ela, ou há comunicação fora caso ela não tenha representação aqui dentro do Brasil? Não, o ideal seria realmente ela ter uma sede, né, uma filial aqui no Brasil, mas a gente tem na Justiça Brasileira alguns mecanismos de cooperação internacional que ajudam muito nessa, digamos, nesse compartilhamento de informações em relação a provas, em relação ao próprio processo. Então, isso auxilia. Caso, por exemplo, tenha que se realizar uma citação no exterior dessa empresa, é possível realizar por mecanismos de carta rogatória, por exemplo, que é um outro mecanismo de cooperação internacional, ou então mesmo a cooperação em si pode ser feita de forma direta com o juiz de outro país, por exemplo. Então, isso é bem comum, principalmente para conseguir provas também, caso essas apostas tenham sido realizadas no exterior. No caso não foi, no caso foi contratação online, então é mais fácil de conseguir as provas relativas ao processo. Doutora Natasha Cardoso, neste caso, a Justiça aqui do Distrito Federal condenou esta empresa a pagar R$10 mil, como já foi citado aqui, a este apostador de Águas Claras aqui no Distrito Federal, na capital do país. Existe uma sanção desta aprovação no Congresso Nacional dessas casas de apostas, empresas de jogos de azar, já que ela lesou o apostador, o consumidor, como a senhora salientou muito bem, não existe nenhuma punição além deste que vai ser pago de danos morais, movido pela Justiça? Olha, na verdade não teve indenização por danos morais, né? Foram só por danos materiais mesmo, porque foi a diferença entre o que foi ofertado inicialmente na cotação com o que o consumidor realizou. Mas pode ter sim uma responsabilização penal, se você for pensar também nos crimes contra as relações de consumo, que é quando tem uma lei específica isso, já regulamentada. Fora também que tem uma regulamentação legal em relação às casas de aposta, atualmente.
uma lei recente que regulamenta todo o procedimento e como que essas casas de aposta elas devem respeitar os direitos do consumidor. Mas em termos penais, a gente pode falar também em um crime contra a relação de consumo, porque ao fazer afirmação falsa ou enganosa, ou então omitir informação relevante do produto ou serviço, ele é considerado um crime. Então, as casas de apostas elas também poderiam ser penalizadas em relação a isso, além da esfera civil, que é o que a gente está mencionando na notícia. Na esfera civil, ela pode sofrer uma responsabilização civil, abarcando esse dano material e moral só em algumas situações específicas, quando há esse descumprimento contratual, como aconteceu no caso. E descumprimento contratual e também violação aos direitos do consumidor. Porque se a gente for ver essa ausência de transparência quanto à modificação da aposta de forma unilateral pela empresa, ela violou o dever de informação do consumidor, além de ter ferido também a boa-fé objetiva, né, que se exige, né, esse termo é muito comum e muito utilizado na doutrina civilista, e da doutrina contratual também, dos direitos do consumidor, em que qualquer alteração unilateral que fira a transparência, ela vai violar também a boa-fé objetiva, que exige, essa boa-fé objetiva exige um comportamento leal, previsível e protetor da confiança legítima de ambas as partes, tanto principalmente da empresa de apostas. Então, qualquer alteração unilateral, ela vai gerar danos materiais. Já o dano moral, ele deve ser comprovado. Ele deve comprovar a violação da dignidade, uma frustração exacerbada no direito do consumidor de uma legítima expectativa ou um desgaste emocional muito grande. Então, no caso, o consumidor ele deveria ter comprovado isso. Mas os danos materiais, eles já foram comprovados de forma simplesmente demonstrando que houve uma alteração unilateral e que essas diferenças de valores, elas devem ser ressarcidas, que é esse o dano material que a empresa foi responsabilizada. Muito bem, nós conversamos com a professora de Direito Civil, doutora Natasha Cardoso, ela que explicou uma decisão do Juizado Especial Civil em Águas Claras, Distrito Federal, que condenou uma empresa de jogos de azar e apostas a ressarcir um apostador pelos valores subtraídos da conta dele devido a uma alteração unilateral na cotação de aposta finalizada. Doutora Natasha Cardoso, um bom dia, senhora. Muito obrigado pelas explicações. Bom dia, Arthur Filha. São 7h57. Nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Revista Justiça. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Em Brasília são 8h. A partir de agora, no Revista Justiça, Finanças. E no quadro de hoje vamos falar sobre as pessoas 60 a mais no mercado de trabalho. Segundo o estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, o Brasil tem passado por importantes mudanças demográficas nas últimas décadas. Um dos principais indicadores dessa transformação é o aumento da expectativa de vida ao nascer, que subiu de 62,6 anos em 1980 para 74,9 anos em 2013. Esse crescimento se manteve na última década com um acréscimo de 1,5 ano entre 2013 e 2023, atingindo a marca de 76 anos e 4 meses no ano de 2023. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD Contínua, o número de pessoas com mais de 60 anos
passou para quase 23 milhões para 35 milhões entre os quartos trimestres de 2012 e 2024. Isso representa um crescimento de 12 milhões e meio de brasileiros nesse grupo etário, um aumento expressivo de 55,4% em apenas 12 anos. E quem vai participar agora com a gente para falar sobre esses dados é a pesquisadora e economista da Fundação Getúlio Vargas, FGV IBRE, doutora Janaína Feijó. Doutora Janaína, seja bem-vinda à Rádio Justiça, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia a todos que estão aqui nos escutando nessa manhã. O prazer é todo meu, Arthur. Vai ser muito bom poder conversar com você sobre esse fenômeno que já é uma realidade no Brasil. Com esse aumento da expectativa de vida do brasileiro, do ponto de vista econômico, isto representa o quê? O que fazer? Então, quando a gente olha, né, os dados, a gente observa assim, que houve esse crescimento da população e por conta disso, essas pessoas chegam na casa dos 60 anos ou mais, muito mais plenas, né, das suas capacidades físicas e mentais para poder continuar aí ativa no mercado de trabalho. Então, o que a gente pode esperar para os próximos anos é que essa inserção da geração prateada, que é quem tem mais de 60 anos, se intensifique, porque nosso país tem passado por esse processo de envelhecimento populacional, mas também tem ocorrido um aumento do custo de vida, fazendo com que muitas pessoas não consigam, né, se aposentar e viver apenas com os rendimentos da aposentadoria. E o mercado, doutora Janaína Feijó, ela aceita esse idoso, essa geração prateada, como a senhora citou? O que a gente observa é que por muito tempo, e ainda hoje, pode vigorar o etarismo em alguns tipos de empregos, né? Porque ainda há essa visão de que uma pessoa de 60 mais pode estar debilitada, pode não conseguir desenvolver todas as funções que o cargo demanda. Mas a gente tem que entender que essa pessoa de 60 mais, ela também chega com mais experiência e ela pode sim trazer benefícios para o corpo colaborativo da empresa. Obviamente que não estou falando de funções braçais. Então, que nos últimos 5 anos tem acontecido um movimento de combate ao etarismo, trazendo mais pessoas de 60 mais. Então, a gente já vê, por exemplo, empresas de rede de supermercados fazendo essa adesão, mas ainda há aí um preconceito de alguns setores, de alguns segmentos da sociedade e também do meio produtivo, que acham que essa mão de obra ela não estaria assim, não seria suficiente para poder desenvolver todas as funções. Então, resumindo, nós tivemos um avanço no combate ao etarismo, é preciso fazer mais, ainda mais entendendo que a gente não pode desperdiçar mão de obra em termos econômicos, porque nós estamos passando por um processo de envelhecimento populacional e uma diminuição da população jovem, né? Então, a tendência é que, com todas as mudanças na previdência social, as pessoas tendam a se aposentar mais tardiamente, como também elas vão precisar, caso a gente permaneça aí com custo de vida elevado. Doutora Janaína Feijó, e esta senhora já que passa dos 60 anos, ele tem que qualificar também nesses meios de tecnologia, de TI, para poder ficar inserido no mercado de trabalho? Isso é um ponto muito importante, porque a gente sabe que o mercado de trabalho passa por mudanças e as tecnologias elas vieram para ficar. Infelizmente, quando a gente observa a composição educacional dos 60 mais que estão no mercado de trabalho, nós temos um grande contingente deles, mais de 40%, só tem até ensino fundamental completo, então isso inviabiliza que eles peguem as melhores oportunidades no mercado. Então, se a gente quiser melhorar essa inserção, né, porque nós estamos vendo um aumento
mais idosos entrando no mercado de trabalho, mas se a gente quiser melhorar a qualidade dessa inserção, a gente precisa passar por capacitação, principalmente por conta de que muitos têm um baixo nível de escolaridade. Então, programas de curto prazo, de capacitação, ou programas direcionados para capacitá-los para desenvolver uma determinada função, e isso envolve, obviamente, conhecimento, né, tecnológico, como manusear todas essas ferramentas que têm sido desenvolvidas e utilizadas no ambiente corporativo. Isso vai facilitar que essa pessoa 60 mais tanto entre no mercado de trabalho, consiga um trabalho, como permaneça nele. Doutora Janaína Feijó, existe uma explicação o porquê o brasileiro está vivendo mais, agora atingindo já no ano de 2023 a média de 76 anos e 4 meses? Isso se deve ao próprio cuidado pessoal, o entendimento, cuidado com a saúde, o sistema de saúde tem melhorado um pouquinho. O que dá para, o que a senhora enxerga por trás disto? A situação do brasileiro que melhorou, o porquê esse aumento da expectativa de vida? Quando a gente pega, assim, compara o Brasil com os países desenvolvidos, essa já era uma trajetória que iria acontecer, né? Porque os países desenvolvidos, o processo de envelhecimento populacional aconteceu de forma mais rápida, né? E eles já estão nesse processo, e no Brasil a gente começa a ver esse fenômeno se intensificando nos últimos 20, 30 anos. Não existe um único fator associado a esse aumento da expectativa de vida. Na verdade, ao longo dos 30, 40 anos, nós tivemos, sim, mais pessoas tendo acesso à saúde, né, cuidando da sua saúde, melhorando sua alimentação, tendo acesso a bens e serviços, se exercitando mais, e tudo isso contribui, obviamente, para que essas pessoas consigam envelhecer e envelhecer com mais qualidade. Obviamente que temos ainda que melhorar muito, principalmente no que diz respeito à população mais carente, o envelhecimento da população mais carente. Mas se a gente for olhar a média do padrão de vida de uma pessoa que vive hoje, em 2025, é muito melhor do que a média do padrão de vida de uma população que vivia há 30, 40 anos atrás, sem tantos acessos a bens e serviços, sem se cuidar tanto, né? Então, o que a gente observa é que a pessoa que chega na casa dos 60... ela não está debilitada, né? Aquela visão de que o 60 mais é um vovozinho, né? Que não consegue fazer as funções de um trabalho, isso está deixando de pertencer à mente das pessoas, né? Porque os 60 mais, eles estão chegando, eles têm desejos, eles querem continuar ativos, muitos querem continuar no mercado de trabalho, e isso se deve porque essa expectativa de vida aumentou, e com qualidade. A senhora há pouco, doutora Janaína Feijó, disse que tem poucos jovens com qualificação e para inserção no mercado de trabalho. Pode haver um equilíbrio, o mercado absorvendo mais essa mão de obra já mais experiente com a juventude? Eu acho que há benefícios, tanto do ponto de vista da empresa, como também do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista da empresa, essa empresa que contrata uma pessoa mais experiente, essa pessoa experiente, ela vai poder transmitir esse conhecimento para a população mais jovem. A gente sabe que o jovem, ele chega muito despreparado no mercado de trabalho, e ele precisa passar por capacitação e treinamento também. Mas, muitas vezes, falta a esses jovens a experiência do dia a dia, né? A experiência, a forma de tratar, a forma de resolver problemas, de ser propositivo. Então, a geração 60 mais pode ajudar essa geração mais jovem a desenvolver essas habilidades que a gente denomina como habilidades socioemocionais. Então, o corpo colaborativo da empresa seria beneficiado. E do ponto de vista econômico, nós vamos tender a cada vez mais encurtar ou diminuir a população em idade ativa por conta do envelhecimento populacional. Então, a gente precisa fazer com que essa mão de obra que tem
capacidade, potencial para estar no mercado de trabalho, ela vá para o mercado de trabalho e seja um trabalho de qualidade. Por que a gente precisa dessas pessoas? Porque para a gente crescer, para o Brasil crescer, ele precisa de mão de obra. Então a gente não pode desperdiçar esses talentos. Muito bem, nós conversamos com a pesquisadora e economista da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, a doutora Janaína Feijó, ela que falou a respeito do mercado de trabalho para as pessoas acima de 60 anos, já que a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 76 anos e 4 meses, dados de 2023. Doutora Janaína Feijó, muito obrigado pela contribuição e a excelente explicação. Um bom dia, senhora. Bom dia a você e a todos que estão aqui conosco. Um excelente dia. Igualmente, 8h12. E eu com isso? E eu com isso? E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida? Toda segunda-feira, às 8h15, aqui no Revista Justiça, resgatamos decisões históricas do Supremo Tribunal Federal e explicamos o impacto concreto dessas decisões sobre a vida de milhões de brasileiros. É o quadro E Você com Isso. A ideia é mostrar a você, ouvinte, de todo modo, o que o tribunal vem contribuindo de forma determinante para que os direitos e as garantias constitucionais saiam do papel e transformem vidas. E no quadro de hoje nós vamos falar sobre o ensino inclusivo. Quem fala com a gente agora é o advogado pós-graduado em Direito das Famílias e Sucessões, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi presidente também da Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção de Taguatinga, palestrante em escolas públicas relacionados a temas com deficiência, violência doméstica contra a mulher, bullying e cyberbullying, doutor Eduardo Moreira, a quem a gente agradece. Bom dia, doutor Eduardo. Seja bem-vindo à Rádio Justiça e ao quadro E Você com Isso. Bom dia, Arthur. Muito obrigado pela recepção, obrigado pelo acolhimento. Um tema tão importante para a nossa sociedade e que realmente a cada dia precisa estar mais informada e buscar os seus direitos relacionados às pessoas vulneráveis, como eu costumo dizer, que são as pessoas com deficiência. Doutor Eduardo Moreira, as instituições de ensino particular são obrigadas a inserir pessoas com deficiência no ensino regular e prover as adaptações necessárias para garantir a acessibilidade, sem repassar custos a mensalidades, anuidade e matrículas. Este julgamento ocorreu no dia 21 de dezembro de 2016 e o relator foi o ministro Edson Fachin. Esta decisão vem sendo obedecida pelo país afora? Olha, Arthur, é uma situação delicadíssima. Infelizmente, nós temos a lei, nós temos aí realmente a norma para ser aplicada, mas está muito aquém ainda. Por que está aquém? Uma das celeumas, né, um dos obstáculos que nós temos é a questão da fiscalização. Nós não temos, por exemplo, uma fiscalização efetiva que realmente assegure os direitos para as pessoas com deficiência. Nós temos escolas que não têm uma estrutura como as grandes escolas dos grandes centros, das grandes capitais, e nós sabemos que, infelizmente, a maior parte das pessoas com deficiência são pessoas humildes, pessoas que não têm condições de levar os seus filhos para as escolas particulares, e aí elas ficam refém daquilo que as escolas estipulam. E quando elas conseguem até mesmo ter condições para poder pagar uma mensalidade na escola, nós não temos as escolas preparadas para receber esses alunos. E preparadas de que forma? Não são preparadas no seu corpo docente, não são preparadas realmente na estrutura física para poder permitir uma acessibilidade para as pessoas de forma inclusiva. E aí vem os obstáculos que essas escolas colocam para cumprir a lei, porque não tem corpo docente, porque não tem estrutura, e aí ficam as crianças, os jovens, os alunos refém dessa situação. Então nós precisamos de políticas públicas que fiscalizem realmente para que essas escolas
possam ter dentro do seu quadro profissionais e ter realmente a estrutura adequada para receber esses alunos. Então, é um avanço, com certeza, um avanço a decisão, mas falta muito ainda para que tenha a efetividade. Então, nós temos 2 nichos: as grandes escolas dos grandes centros que têm estrutura e corpo docente, mas também não cumprem a norma, porque elas colocam dificuldades para receber esses alunos, porque normalmente você tem uma classe regular, onde você tem condições de receber um aluno regular, onde ele fica ali 1, 2 alunos. Mas aí nós temos o corpo docente, que não tem estrutura também para receber, para estar com mais de um aluno em sala, porque o aluno, a pessoa com deficiência, um TEA, um aluno com deficiência intelectual ou outras patologias, ele requer uma atenção. E isso também é um custo para a escola. Só que a escola ela repassa esse custo de uma forma genérica para todos os alunos. O que ela não pode, de fato, é realmente coibir a entrada, impedir esse ir e vir, essa acessibilidade do aluno à escola. E isso tem acontecido. E é preciso ter denúncia, é preciso ter informação. De que forma eu falo no sentido de denúncia? Para que pais que presenciam que outros alunos que sofrem esse constrangimento, que essa falta de inclusão, possa denunciar para o poder público que determinada escola não cumpre aquilo que está na norma. E aí nós vamos ter, é claro, uma eficácia maior, nós vamos evitar outros problemas, como agressões, como comportamentos entre alunos, ou até mesmo estrutural, como nós tivemos há poucos dias aí daquela criança amarrada. Então falta algumas coisas ainda, tem avançado, mas o cumprimento ainda não é efetivo, porque tem um custo e as escolas particulares, elas não querem enfrentar esse custo que é passado para os pais e que ela justifica que não é passado para os pais, mas sim para ela, né? Então, ou seja, ela não quer assumir uma despesa maior de ter um professor para poucos alunos, então ela coloca todo tipo de obstáculo para não matricular o aluno. Há mais ou menos 8 meses atrás, eu recebi o contato de uma mãe que estava revoltada porque a escola não queria matricular o filho dela. E a justificativa era essa, que ela não tinha o corpo docente para poder atender o aluno, porque ela já tinha 4 alunos naquela escola e não tinha como receber mais um aluno naquela escola, porque não tinha profissional capacitado para poder receber esse outro aluno. E a criança ficou sem ir para aquela escola, teve que providenciar uma outra escola, porque a escola que era mais perto da casa não foi possível matricular o aluno. Estamos conversando aqui no quadro E Você Com Isso, com o advogado especialista em Direito das Famílias e Sucessões, o doutor Eduardo Moreira. Doutor Eduardo Moreira, que falou a respeito de um julgamento que teve a relatoria do ministro Edson Fachin, falando sobre as instituições particulares que são obrigadas a inserir pessoas com deficiência no ensino regular e prover adaptações. Só que no mesmo dia, só que de um ano depois, no dia 21/12/2020, de relatoria do ministro Dias Toffoli, teve a decisão: as escolas públicas e as escolas privadas deverão promover a inserção de pessoas com deficiência no ensino regular com atendimento educacional adequado e inclusivo, que é o nosso tema aqui, doutor Eduardo Moreira. Segue nesta mesma linha? Como está sendo a adaptação? Segue na mesma linha, infelizmente. Como te falei, para as escolas particulares, privadas, a grande queixa, o que eles mais realmente questionam e levantam como um fato impeditivo, é que o custo é elevado para manter esse corpo docente, e infelizmente, por outro lado, não é muito interessante, porque falta algo que é fundamental, que é o que eu costumo falar. Falta humanização. Dá realmente a dignidade humana para essas pessoas. Eu sou PCD,
embora não visível, não seja visível, é uma doença invisível. A minha filha é deficiente intelectual, também não visível, na maioria das vezes, alguns comportamentos. E eu lembro quando ela estava no 3º ano, nós tivemos que tirar ela da escola privada e colocar na rede pública, porque a escola privada não estava preparada para dar o ensino inclusivo para ela do jeito que ela necessitava. Foi um avanço para ela. Mas aí vem a pergunta, quer dizer, a escola pública, ela alcança essas pessoas, elas incluem, porque elas têm o corpo docente dela inclusivo, nós temos as escolas especiais. Agora, a escola privada, que é remunerada, ela não tem interesse. É só porque ela realmente não quer colocar aquele aluno ali e ter esse custo a mais com o corpo docente, ou esse aluno, para ela, talvez não seja uma marca boa, né? Uma propaganda boa. Então, são questões que mexem com nós pais de pessoas com deficiência, porque nós percebemos essa falta de inclusão de diversos aspectos. Então, às vezes, você não tem, o aluno ele fica de escanteio, não tem as atividades voltadas só para eles, porque aquele aluno não é interessante, ele não avança. Então, quando o aluno ele não avança, ele não propaga a escola que ele estuda. Então, falta humanização, falta realmente dar dignidade à pessoa humana, às pessoas com deficiência, que são os vulneráveis. Fica essa situação. A lei está aí, a norma está, mas enquanto a gente não tiver de forma efetiva uma fiscalização que realmente denuncie essas escolas não querem receber esses alunos, a lei vai ficar sendo morta. É preciso uma fiscalização séria, dura, para que realmente venha a ser efetivo toda a norma que está sendo colocada, porque está na norma, a lei está aí para ser cumprida, mas infelizmente boa parte das escolas não tem interesse em cumprir. É só você olhar o acesso, a parte estrutural, como que essas pessoas chegam até a escola. São barreiras arquitetônicas a todo instante. E se não for preciso, não for por força da lei, os nossos filhos vão continuar sendo excluídos. Então falta ainda essa acessibilidade, falta essa inclusão, e a gente torce para que logo a gente tenha esse avanço e que não fique apenas na lei, mas que fique também algo humano, humanizado, que essa escola ela seja humanizada. Eles até perdem, porque eu penso que a partir do momento que se tem uma escola inclusiva, essa escola passa a ser referência como todo na sociedade. O senhor falou, logo na primeira parte da entrevista, para fazer denúncia. A pessoa que se sentir lesada, ela recorre a quem, doutor Eduardo Moreira? Nós temos o Ministério de Direitos Humanos, que é o melhor canal de denúncia que está ali. É ligar realmente no Ministério de Direitos Humanos, se for em questões de crime, denunciar e ir até a delegacia, que, por exemplo, falando de DF, nós temos a delegacia que atende as pessoas com deficiência. Isso tem que ser efetivo, e tem que ser dessa forma. Faça a denúncia anônima, se for possível, faça, porque aquele caso que aconteceu lá no Paraná, já foi repetitivo, daquela criança que foi amarrada. Já tinha acontecido antes. Então, quer dizer, funcionários presenciaram, pais presenciaram. Mas por que eles não denunciaram a escola? É medo? Medo de quê? De quem? O que falta? Essa empatia do ser humano, de pegar e fazer uma ligação anônima e falar assim, eu vi um maltrato ali a uma pessoa com deficiência. Essa pessoa foi excluída. Essa pessoa foi deixada no banheiro, essa pessoa ficou por último, essa pessoa caiu porque fizeram um bullying com ela, de mau gosto, e ela veio a cair. Então falta esses tipos de canais de denúncia para ser mais bem propagado realmente para a sociedade, deixar à disposição. É preciso ter. Se não for assim, nós não vamos conseguir avançar, não vai dar efetividade à norma.
Muito bem, nós conversamos com o advogado e especialista em direito das famílias e sucessões, doutor Eduardo Moreira. Ele que participou aqui no quadro E Você Com Isso, que resgatou decisões históricas do Supremo Tribunal Federal a respeito do ensino inclusivo. Doutor Eduardo Moreira, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um ótimo dia ao senhor. Eu agradeço, Arthur, só reforçando que aqueles que querem denunciar, é só discar 100. Disque 100, violação dos direitos humanos, é importante. A sociedade tem que se mobilizar, porque as escolas estão aí. Eu dou os parabéns para a escola inclusiva. Nós temos o corpo docente nas redes públicas, que funciona muito bem, mas, de todo modo, quer seja pública, quer seja privada, se não existir empatia, se não existir humanização, infelizmente, os nossos filhos, as pessoas com deficiência vão continuar sendo excluídos da sociedade. Tem que ter empatia, tem que ter realmente humanização. É uma necessidade, e repetindo, direitos humanos denunciem, Disque 100. Muito obrigado. O tema ele é pertinente, é de suma importância, e aqueles também que se sentem lesados, de querem o seu aluno, o seu filho, pessoa com deficiência, quer ser colocado numa escola particular, privada, viu que teve algum impedimento, alguma barreira, procure os seus direitos. É um direito, está na lei e deve ser acolhido, deve ser respeitado. São 8h27, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar o debate sobre os idosos, onde se comemora o Dia dos Avós. Vamos discutir a questão do problema social e a questão de jurídica sobre o abandono de idosos. Em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8h30. Revista Justiça. Debate. Neste mês em que se comemora o Dia dos Avós, vamos trazer sobre o abandono afetivo de idosos, além de um problema social também, que é uma questão jurídica. Multiplicam-se homenagens, presentes e mensagens de carinho, mas a data também convida a refletir sobre um tema sensível e atual: o abandono afetivo de idosos, problema que cresce silenciosamente no Brasil e que, além do sofrimento humano, pode acarretar sanções jurídicas importantes. O abandono afetivo, caracterizado pela ausência de cuidado, atenção e presença, pode gerar, por exemplo, perda do direito à herança em casos de indignidade, ações judiciais de indenização por danos morais, responsabilização civil quando se comprova omissão ou negligência grave. E os participantes para debater sobre esse assunto são a médica geriatra, a doutora Marília Terra, a quem a gente agradece pela presença aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Doutora Marília, um bom dia, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite para debatermos um tema tão importante. E os agradecimentos também à advogada especialista em direito de família, doutora Patrícia Botter-Níquel, ela que está por telefone e vai conversar com a gente a respeito deste tema. Doutora Patrícia, um bom dia, muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Rádio Justiça. Obrigada, bom dia a todos, e tenho certeza que vai ser um debate bem produtivo nessa manhã com um tema tão relevante. Primeiro, doutora Marília Terra, eu começo com a senhora. Há pouco nós fizemos uma entrevista aqui sobre o avanço da vida. As pessoas, a média de vida passou de 76 anos,4, né? E nós estamos falando aqui sobre o Dia dos Avós. Aquela vovozinha de 60 anos, não tá, ela está jovem, né? O porquê está melhorando a qualidade de vida do brasileiro?
Hoje nós temos o controle de doenças crônicas que antes as pessoas tinham um difícil acesso. Há também uma conscientização em relação ao gerenciamento dessa saúde cada vez mais cedo. Então, o esperado é que essa expectativa de vida aumente ainda mais. Apesar de ter esse dado de 74 anos, 74 a 76, na prática, nós vemos idosos longevos e com autonomia e funcionalidade, com mais de 90 anos, que dirigem, exercem as suas funções, viajam, e eu acredito que cada vez mais isso será comum. Isto é a alimentação, atividade física, o acesso à saúde? Com o passar dos anos, hoje nós temos um controle muito melhor das doenças crônicas. Antes, há muitos anos atrás, na década de 40, 50, a pessoa com 50 anos já era considerada muito idosa. E hoje não, a gente já tem um controle principalmente das doenças infecciosas, então isso já é um problema bem mais resolvido. E além do mais, o controle da hipertensão, diabetes, obesidade, doenças neurodegenerativas que apesar que algumas não têm cura, essa pessoa chega bem, tem um tratamento e tem uma oportunidade de alcançar cada vez mais essa longevidade, mesmo tendo essas doenças crônicas agora controladas. Pois é. Doutora Patrícia Botter-Níquel, quanto ao abandono, quais são as implicações para os familiares que têm este idoso em casa? Veja, na verdade, todo filho, né, tem o dever de cuidado, de zelo, né, inclusive material e afetivo, né? E uma vez ausente esses cuidados, né, tanto da parte material quanto afetiva, pode levar a uma série de consequências, né? Inclusive até nos casos mais graves, de uma ação de indenização, de uma perda de herança. Então, dependendo do caso, pode ser aí, abrir um leque de possibilidades, né? Que pode levar até a perda da herança dos bens desse idoso, né? Certo, mas chega ao caso de prisão por abandono, doutora? Pode chegar, dos casos mais graves sim, mas tem que passar por um longo processo judicial que vai demandar uma série de provas, né? Então, tudo isso, aí o legislador vai apurar a forma como esse idoso foi abandonado, em que situações que ele foi abandonado, né? Se ele estava precisando de auxílio à saúde, né? Porque a gente sabe que tem inúmeros casos que efetivamente a família acaba abandonando, né, o idoso e o idoso fica sem qualquer respaldo, né, inclusive financeiro, nessa situação, né? Doutora Patrícia, no caso, o idoso que quando chega a essa situação de abandono, ele fica muito vulnerável, às vezes não sai de casa, não tem acesso a ninguém. E a denúncia, se algum parente ou vizinho estranhar, que já conhece ali, ele denuncia para quem quando ele enxerga que há um abandono afetivo com esse idoso? Veja, tem um número que é o Disque 100, tá? Que é a delegacia que presta essa assistência ao idoso, né? O número que presta essa assistência ao idoso, e daí ali o Ministério Público vai começar a atuar, né, dentro dessas questões. Mas qualquer pessoa pode sim fazer essa denúncia. Perfeito. Doutora Marília Terra, nós falamos do aumento da perspectiva de vida. Isso se dá em todas as classes sociais ou só da classe média alta e rica que consegue viver mais? Na verdade, essa expectativa de vida, ela é uma média, né? Então, ela acontece, sim, em todas as classes sociais,
Mas, obviamente, aquela pessoa que tem um maior acesso, que é esperado, principalmente na classe média, classe mais alta, essa pessoa vai ter um melhor acesso. Então, além dela ter uma expectativa de vida mais longa, ela também consegue ter uma qualidade de vida, e é isso que a gente busca quando nós falamos de políticas públicas, para que tenha uma abrangência maior para todas as classes sociais e que todos os idosos, não só os idosos, né, toda a população, tenham um acesso digno à saúde para que eles possam envelhecer bem. Quanto mais essa pessoa tiver acesso à saúde, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Então, não há só um aumento da expectativa de vida, mas nesse tempo vivido, ela vai conseguir viver bem e melhor. Certo. E a atividade física tem alguma importância mesmo? Muita importância. Antes se falava muito apenas sobre a caminhada, insira uma caminhada, já vai ser suficiente, e hoje os estudos já mostram a importância de inserir uma atividade física mais direcionada para o bem-estar do idoso e para o envelhecimento saudável. A autonomia e a independência está totalmente relacionada à massa muscular que esse idoso tem ao longo da vida, e é esperado que exista uma perda de massa conforme forem passando os anos. Então a gente tem que a sarcopenia é a perda de músculo que leva a uma perda de funcionalidade. Então não basta só perder o músculo, ele perda de funcionalidade é o quê, doutora? Ele deixar de fazer as atividades que antes ele realizava. Então ele não vai conseguir levantar da cadeira sozinho, ir ao mercado fazer compras, dirigir, fazer as atividades dentro de casa também, tomar banho, a higiene pessoal, isso tudo faz parte de uma funcionalidade básica ou instrumental. Instrumental quando ele sai de casa, são essas atividades mais complexas. E dentro de casa, né, o básico mesmo é tomar banho, higiene, levantar, sentar sozinho, comer sozinho, e isso exige músculo. Então, ao longo da vida, é como se fosse um cabo de guerra. Esse idoso ele vai perder músculo e a gente tem que fazer a construção desse músculo além do que o esperado para a perda, né? Doutora Marília, muito se fala, colegas da senhora, como médicos, como a senhora falam da prevenção. A partir de que idade tem que começar a se prevenir? Ou nasceu o cuidado da mãe e do pai e a pessoa, quando tem consciência, já começa? Já começa. Hoje já se fala, inclusive, dos cuidados durante mesmo a gravidez, né? Os primeiros anos dessa criança, e aí ao longo da vida, já na fase adulta, eu tenho pacientes que procuram um geriatra com 40, 45 anos, não porque possuem alguma doença, mas porque querem fazer o gerenciamento desse envelhecimento, querem envelhecer bem e fazer esse planejamento. Então já fazem a prevenção, já fazem os exames que são necessários em cada fase da vida, ajusta medicamento quando necessário e inclui também bons hábitos de vida para que chegue longe e chegue bem. Doutora Patrícia, do ponto de vista jurídico, temos um fenômeno no Brasil, porque os idosos hoje, eles que acabam sendo o arrimo de famílias, né? Sustentando filhos e netos. Isto tem alguma implicação quando há proveito disto por parte de filhos e netos? Veja, se for cometido algum abuso, né, principalmente tem muitos filhos que a gente tem conhecimento que acabam utilizando da pensão, do INSS, né, dos pais, enfim, tudo isso passa por uma apuração e sim, eles podem ser responsabilizados, né. Por outro lado, como o senhor falou, hoje em dia, né, a gente vê aí muitos idosos trabalhando, enfim, para ser o arrimo da família, né? Só que quando esse idoso perde essa capacidade, a responsabilidade, sim, acaba acarretando para os filhos, né? Uma vez ausente essa possibilidade de trabalho, enfim, quem fica responsável pela manutenção, pelo cuidado e pelo zelo do idoso sim, os filhos. Certo. Doutora, e quanto aos direitos dos idosos, o governo também, ele cumpre essa parte?
Na maioria das vezes a gente percebe que sim, né? Embora existam situações, como a gente acabou vendo essas questões do INSS, né? Que muitos idosos, às vezes, eles acabam, né? Por não ter determinados conhecimentos, eles acabam assumindo dívidas, né? Que decorrem ali da aposentadoria deles, descontos da aposentadoria. E tudo isso tem que ser denunciado, né, para ser apurado, para ver se efetivamente não houve um abuso contra esse idoso, né? Então todo mundo tem esse dever, né, de atenção e de cuidado, e vendo qualquer irregularidade, tem que sim denunciar, né? Hoje em dia a gente tem visto que as pessoas estão abraçando essa causa, né, da mesma forma que existe já as denúncias, né, quando tem crimes de agressão, né, às vezes próprio contra as mulheres, enfim, mas as pessoas já estão denunciando esses crimes quando percebem em relação ao idoso, né. Certo. A senhora, como advogada especialista em direito de família, doutora Patrícia Boter-Níquel, deve ver muitos exemplos, porque quando a pessoa já fica velha, para muitos filhos, a pessoa se torna imprestável e incapaz, e já querem pegar o bem da pessoa, e ela em plena saúde, em vigor. Neste caso, o que fazer para que a pessoa não tenha problema? Ela já faz a doação em vida de quando ela tem condição, ou o melhor caminho é esperar a morte natural dessa pessoa e os filhos que se virem? Hoje em dia já tem uma série de medidas, né, que se pode tomar para precaver qualquer fato, né, assim como você relatou no futuro, né. Existe a doação, né, mas assim, a doação você não pode doar todo o teu patrimônio, né, ele tem que ficar justamente para ele não ficar órfão, assim, né, de patrimônio ou de qualquer renda. O idoso não pode doar todo o patrimônio. Então, existe uma série de outras medidas que podem ser feitas, né, também tem testamento, tem uma parte da partilha em vida, mas sempre tem que procurar resguardar, né? A gente sempre orienta resguardar esse direito, e até para ele ter uma velhice tranquila, né? Perfeito. Agora nós teremos a participação do advogado e especialista em direito da pessoa idosa, o presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior e presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal, Dr. Mauro Freitas. Dr. Mauro, nós estamos conversando com a doutora Patrícia Boter-Níquel, ela que é advogada especialista em direito da família, e a médica geriatra doutora Marília Terra. Seja bem-vinda à Rádio Justiça, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, eu queria estar hoje aí com vocês pessoalmente, mas algumas questões de ordem de saúde aí me impediram de estar hoje presente. Mas é sempre um prazer estar aí com você, doutora Patrícia, também com relação ao direito da pessoa idosa, né? E também tratar desse assunto que hoje é tão caro e importante e urgente, né? Que é sobre o envelhecimento acelerado da população. O senhor, como especialista, Dr. Mauro Freitas, em pessoa idosa do ponto de vista jurídico, que avaliação o senhor faz hoje da pessoa que está envelhecendo e os direitos e a questão familiar também, que muitos tiram proveito e existe esse abandono que a gente está comentando aqui? Olha, a gente tem percebido, né, que realmente esse fenômeno, né, do envelhecimento acelerado da população brasileira pegou muita gente de surpresa, né? Nós temos esses preconceitos que atrapalham essa melhor estrutura, que é um preconceito com o nosso próprio envelhecimento. Nós não temos uma cultura de valorizar o envelhecimento, mas sim associá-lo, né, à vulnerabilidade, a dificuldades financeiras, né, o envelhecimento, a perda da beleza, da juventude. Nós temos também o nosso preconceito com relação ao envelhecimento dos outros, né, que leva ao etarismo em vários ambientes, inclusive trabalhista, né, questão de consumo, né, produtos e serviços para pessoas idosas, e esse problema nosso, né, desse preconceito estrutural.
Tudo isso leva a uma dificuldade até das próprias famílias de se prepararem para esse momento, né? Então, o que a gente tem visto hoje em dia, a grande dificuldade das famílias, principalmente, é de entenderem o momento da pessoa idosa, principalmente o direito dela de manifestação de vontade. Isso é uma coisa muito importante que a gente deve observar, que vários problemas e violências derivam exatamente daí, de não respeitar a pessoa idosa e considerar que o envelhecimento está sempre associado à vulnerabilidade, perda de cognição, que não é verdade. É uma pessoa que tem todo o direito de ter a administração dos seus bens, de ter a manifestação de vontade atendida, para que ela possa, assim, ter uma longevidade ativa e saudável e com dignidade. O Dr. Mauro Freitas, o idoso, ele sofre muitos julgamentos? Infelizmente, sim, né? Geralmente, a questão do envelhecimento já leva muitas pessoas a entender que ali tem uma pessoa, né, em condição menor do que os mais jovens, né? Isso, primeiro, que não é uma verdade, a gente sabe disso, racionalmente sabemos, mas existe a questão de que a pessoa já está ultrapassada, não tem condições de fazer entregas, né, que o mercado e a atualidade exigem, e principalmente não levam em consideração essa questão da violência. O que significa violência contra a pessoa idosa nesse ambiente, né, familiar? É o abandono, é o desrespeito, é a falta de consideração que essa pessoa aí tem todo o direito de ter preservado, por exemplo, as suas finanças, né? A questão do convívio familiar, da solidariedade, né? De não ter abusos, né? Com relação principalmente ao aspecto financeiro. Muita interferência que a gente vê hoje em dia com relação ao assédio financeiro, com relação a pedir para que uma pessoa idosa faça um consignado em seu nome para beneficiar terceiros, né, questão patrimonial, desrespeito com relação a algumas vontades. Então, no ambiente familiar, infelizmente, nos ambientes onde as pessoas idosas vivem mais, né, que é no domicílio, é que acontece a maior variedade de violências e, infelizmente, com relação ao agressor, que é o próprio eixo da família. Certo. Doutora Marília Terra, a senhora é médica, geriatra, e é muito comum nós ouvirmos que o idoso ele sempre tem uma tendência para essa solidão, daí vem a depressão. Existe a explicação, o porquê fica mais suscetível, ou é a questão do abandono mesmo? Então, hoje a gente, estudos recentes já mostram, inclusive, equiparando os transtornos depressivos, a depressão e o isolamento como um fator de risco igual à hipertensão, à diabetes, nas síndromes demenciais, né? Digamos, na doença de Alzheimer, por exemplo. As pessoas falam muito sobre a genética, mas esses fatores de risco devem ser levados em consideração e eles vão ter, inclusive, um peso muito maior. E nós vemos isso na prática até pós-pandemia, em que os idosos ficaram muito isolados e desenvolveram transtornos síndromes demenciais devido a esse isolamento e o transtorno de humor. A pessoa que tem uma depressão, consequentemente, ela pode deixar de fazer atividades, deixar de ter esse estímulo cognitivo, esse convívio social, e isso aumenta o risco, não só das doenças, das demências, mas também de outras condições. Uma pessoa que vai ficar mais limitada, consequentemente, ela pode ter um ganho de peso, não se alimentar adequadamente, e o abandono, o fato da família não estar presente, o abandono afetivo principalmente, gera esses transtornos de humor, essa depressão, e o idoso pode ter outras condições que vão demandar ainda mais o seu contexto familiar, não só a sua família, mas também as políticas públicas que envolvem o cuidado e a saúde, o cuidado com a saúde do idoso. Porque é muito comum a família sair, os filhos, saírem com os filhos, né, no caso os netos,
e deixa o idoso, né? Parece que ele é um estorvo para poder passear, ir para restaurantes, viagens, né? Então o caminho é levar também ele, que seja inserido nesse contexto. Exatamente, ter um tempo de qualidade. O que a gente vê na prática é que as pessoas vão deixando cada vez mais de priorizar o contato com esse idoso. Então, hoje eu tenho um compromisso, um aniversário, alguma outra coisa. Então, eu não vou poder estar com meu pai ou com a minha mãe. Cada vez mais, ele vai sendo deixado de lado. No meu papel de geriatra, inclusive, eu trago a importância de controlar todos os fatores que possam interferir nessa relação. Então, às vezes é um idoso que está muito choroso, ou que tem alguma alteração comportamental, está mais irritado, mais agressivo. O que a gente pode fazer de ajuste para permitir que esse idoso tenha um bom convívio com a família, que ele consiga sair para almoçar fora, passear, viajar. Isso também tem que ser levado em consideração durante a consulta médica e trazer tranquilidade para aquele contexto familiar. Doutora Patrícia, quando o casal se separa, e daí, claro que toda regra tem exceção, existe alienação parental. O pai ou a mãe joga o filho contra um ou outro, né? E na terceira idade dos idosos, existe isso também? Hoje em dia a gente já tem percebido algumas demandas judiciais nesse sentido, sim. Né? Aquele filho, né, que acaba às vezes tendo contato maior com aquele idoso, né, com aquele pai ou com aquela mãe, e às vezes, né, pode até inclusive estar, né, verificando ou tendo vontade de receber uma parte maior da herança, acaba, né, afastando aquele idoso dos demais familiares e dos outros filhos. Então, com esse aumento, né, da idade da população, hoje em dia a gente já tem começado a ver demandas nesse sentido também, de alienação parental de idoso. Perfeito. Olha, infelizmente o nosso tempo se esgotou, porque daqui a pouco a gente vai transmitir uma sessão aqui do Supremo Tribunal Federal de julgamento das pessoas que tentaram dar o golpe no dia 8 de janeiro. Por isso a gente já vai encerrar esse debate. Dr. Mauro Freitas, eu quero agradecê-lo. 1 minuto para as considerações finais a respeito deste mês do idoso, Dia dos Avós. Olha, é essencial que a gente trate desse assunto, como está sendo tratado hoje, é esse o trabalho que nós temos que fazer, de conscientização. E é que a gente perceba que nós todos vamos envelhecer e quem já envelheceu merece todo o nosso respeito e resguardo também dos direitos, principalmente com relação a essa questão afetiva, sobre manter os laços familiares e lembrar que existe um princípio da solidariedade familiar. As pessoas não só merecem o carinho, como elas têm direito a ter esse resguardo familiar, que é essencial para o envelhecimento ativo e saudável, como a gente conversou. Quero agradecer o convite também e lembrar que qualquer violência contra a pessoa idosa, liguem para o Disque 100. É sempre uma oportunidade da gente chamar a atenção de alguma violência que está sofrendo ou de alguma violência que a gente está percebendo também à nossa volta. Muito obrigado. Esta foi a participação do advogado especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior e do Conselho do Idoso do Distrito Federal, Dr. Mauro Freitas, a quem a gente agradece. Doutora Patrícia Botter-Níquel, as considerações finais, por gentileza. Primeiramente, eu agradeço o convite, né? Eu penso que é um tema muito relevante, como disse o Dr. Mauro, né? Até faço das minhas palavras as palavras dele. Penso que ele pontuou as principais questões, né, do idoso. Penso que é importante também abordarmos esse tema sempre que for possível, né? Porque é um tema muito sensível face aí ao envelhecimento da população. E como muito bem ponderou também o Dr. Mauro, eu penso que temos que ser solidários, né, a todos os idosos, e bem como estar atento a qualquer questão, né, de violência contra esse idoso e fazer a denúncia perante o Disque 100.
Muito obrigado. Esta foi a advogada especialista em Direito de Família, doutora Patrícia Boter-Nick. Os agradecimentos. Doutora Marília Terra, as considerações finais, 1 minuto também, por gentileza. Obrigada pelo convite. É um tema super relevante em que nós temos que pensar o que nós podemos fazer como sociedade para proteger os idosos e garantir esse bom relacionamento com a família. Então, as construções afetivas que são realizadas ao longo dos anos, o papel da mulher também, que tem um histórico de assumir esse papel central de cuidado, como que nós podemos transformar isso, pois hoje a mulher tem outras funções. O papel da sua família também, é uma geração que cuida dos filhos, cuida dos pais, e nós precisamos nos organizar para garantir um bom convívio, um convívio saudável, para que esses idosos continuem envelhecendo bem, em família, com independência e funcionalidade. Bom dia, senhora. Muito obrigado pela presença e a participação, doutora Marília Terra, médica geriatra. E o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação foi minha, Arthur Filho, edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco você fica com a transmissão da sessão sobre o julgamento da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Em instantes. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.